Bem, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, porque o YouTube proporciona essa atemporalidade no conteúdo. Eu quero agradecer o convite do Flávio, do Flávio José Flávio Paz, da Universidade Federal de Rondônia, que me convidou diretamente para participar desse evento. Esse vídeo ele é uma forma de construir um conteúdo referente ao segundo CONAEL e à terceira jornada de letras do Instituto Federal de São Paulo de Avaré, que nos atendeu prontamente, mas por questões técnicas acabou que não foi possível fazer na ocasião do evento a fala, e eu estou aproveitando agora e registrando esse vídeo aqui no canal, e que possa ser aí multiplicado e compartilhado com todo mundo do evento e com outros que queiram assistir. Agradecer de coração a Eva, ao Jean, professores e servidores do Instituto Federal de São Paulo, organizadores do evento, que prontamente me atendeu ao Flávio, mas infelizmente não foi possível naquela ocasião, mas eu estou registrando o conteúdo, a fala aqui, para que possa ser, suprir parte dessa lacuna que fica em relação ao conteúdo que estava programado ali. Então eu vou falar hoje de semiótica. Acabei que mudei um pouco o aspecto, como vai ser uma fala que vai ficar em formato de vídeo. Nós vamos abordar aqui a semiótica para iniciantes, ou seja, para o que seriam iniciantes? Seriam aqueles que estão galgando o caminho das letras, ou não, mas que têm algum conhecimento básico na área de linguística, ou até mesmo na área da semiótica. Então você já traz algum conceito básico dessas áreas. E então falar para esse público iniciante, que já conhece o que é um signo, já conhece o que é suci, já conhece de nome alguns pensadores, é um tipo específico de conteúdo, de vídeo, de abordagem, o que é o iniciante. O iniciante é esse que já tem contato. Então, falando para esse iniciante, e voltando de novo a agradecer muito a Eva, ao Jean, ao Flávio, que prontamente me colocaram na possibilidade de estar dialogando essas temáticas aqui no evento. E aí a gente vai falar um pouquinho disso, dividindo esse vídeo aqui em duas partes. Uma primeira parte é justamente essa, de onde que vem esse fundamento da língua para que a semiótica possa existir. Então, de onde é que vem o fundamento básico para que a semiótica possa existir? E depois, o que a gente pode fazer com a semiótica, em que aspectos que a gente pode aplicar a semiótica, abordar a semiótica de maneira interessante, ok? Então, vamos passar aí para o primeiro ponto, que seria justamente onde que na língua dá abertura para que a semiótica possa existir. Então, primeiramente, vamos aqui conceituar o que seja semiótica. Existe uma literatura muito ampla, existem várias semióticas, como a semiótica russa, a semiótica iugoslava, a semiótica francesa, a semiótica americana, mas no modo geral, a semiótica ela estuda os signos, assim como a linguística também estuda o signo linguístico, só que a semiótica ela vai estudar o signo com apetrechos, com um conjunto de ferramentas um pouco maiores. Então, ela vai, por exemplo, fazer uso de um conjunto de técnicas, por exemplo, a fenomenologia, a hermenêutica, aspectos sonoros, gráficos. Ela vai ter um conjunto de apetrechos diferentes aí para analisar esse signo. E também é interessante abordar que a semiótica tem um olhar, essa semiótica, essa ótica, esse olhar, ele possui uma perspectiva diferente sobre o signo. E isso vem
um pouco lá de trás, quando a linguística clássica, sussiriana, né? O próprio Roland Barthes discutiu isso lá em Elementos de Semiologia, quando ele tenta separar a língua e a linguagem de um sistema semiológico para semióticas. É porque quando a gente pega a perspectiva do signo linguístico como a gente conhece, a gente tem dois aspectos que é muito interessante. O primeiro aspecto é o seu aspecto fonético. A gente atua nele muito com a questão da decodificação significante-significado como traço de sentido fonético. E bastante ligado à referencialidade. Né, aquilo que ele realmente significa. É claro que a semântica depois evoluiu muito, e Omslev trabalhou com a significação e tudo mais. Mas a gente trabalha o signo de uma maneira com essa faceta fonética e um outro elemento, a faceta ligada à língua. Ligada ao idioma, que aí merece um amplo estudo. Ligada à língua, ligada ao idioma, ligada à cultura. Então, os sinais fonéticos da linguística, eles são compartilhados com um grupo social. Então eles existem enquanto construção social. Por isso que a leitura é uma prática social. Por quê? Porque eu preciso saber o sinal para que eu possa entender. Quanto mais eu vou entendendo aquele sinal, mais eu também vou entendendo a cultura. Porque é uma perspectiva de olhar o nome mandioca, macaxeira, nos dá, mesmo que seja o mesmo objeto, mas ele nos dá perspectivas fonéticas diferentes de abordar o mesmo significado, né, o mesmo referente ali. Só que a semiótica, ela vai olhar esse signo de uma maneira um pouco mais ampla. Porque além da gente trabalhar com a noção de língua, de cultura, além da noção de representação, por que eu falo a palavra abacaxi? Porque eu quero que vocês aí imaginem um abacaxi, o significante e o significado. Só que tem uma coisa interessante aí, muito interessante, que é o seguinte. A semiótica, quando ela clama um signo, quando ela fala abacaxi, por exemplo, foneticamente, ou quando ela mostra a imagem do abacaxi, ou seja, o signo semiótico ele é mais amplo, ele pode ser um tracinho, um sinal, não precisa necessariamente ser fonético, estar ali na base fonética da língua, do idioma. Há também outras intencionalidades por trás disso. Então, de repente, eu chamo o signo abacaxi, não exatamente porque eu quero que vocês aí relembrem do abacaxi, mas porque talvez eu queira levantar um aspecto, por exemplo, semântico, um aspecto sensorial, por exemplo, como sede, como prazer, como delícia, além só do aspecto semântico. Talvez eu queira estimular em vocês aspectos inconscientes quando eu uso a palavra. Porque se a gente for fazer aqui uma perspectiva bem simples, quando eu evoco um signo, quando eu falo a palavra abacaxi, banana, maçã, eu estou falando de uma salada de frutas, eu estou, primeiro, usando os signos fonéticos para referendar os objetos que eu estou falando, isso usado na língua. Então você sabe o que é abacaxi, maçã e tal, então a gente se socializa nisso. Eu também posso estar trabalhando em um segundo nível, nível semântico disso. Quando eu digo, minha vida está um abacaxi. Então eu aloquei uma carga semântica do referente de fruta para uma carga semântica um pouco mais elevada, metaforizando ou consubstancializando uma outra coisa que seria um problema. Tranquilo. Mas existe um terceiro nível, que aí é o olhar semiótico, que eu posso estar tentando usar esse signo para causar uma emoção. Aí a gente volta lá naquelas velhas e antigas funções emotivas, né? Eu queira trabalhar em você alguma sensação, algum sentimento, algum resultado, algum interpretante. Um interpretante emotivo, um interpretante energético em você. Ou seja, você vai ter uma sensação, ou uma lembrança, uma mensagem que está lá no inconsciente. Então isso a semiótica se dedica a olhar. Então até nessa perspectiva a gente vai ter o seguinte, que o signo que a semiótica olha o seu desenvolvimento, ele vai além do signo fonético da língua. E ele amplia, porque está além do que a língua ali pode falar. Então, por exemplo, quando o cara está jogando pôquer, e o olhar, aquela leitura que você faz do olhar do jogador do pôquer, para onde você tenta decodificar possíveis blefes,
Ou você num relacionamento, você de repente olha para o seu parceiro ou parceira, se ela está olhando para a mesa ao lado, e você tenta notar traços de manutenção do olhar, atos, focos desse olhar, e você tenta ler isso aí. Você tenta ler o seu parceiro. Então essa leitura de todo elemento que passa a se considerar como signo, a semiótica vai resgatar isso aí. Então, numa perspectiva semiótica americana, quase tudo colocado na posição de comunicação é signo. E isso, o que acontece? Vai além da perspectiva, e aí a gente tem uma discussão, a semiótica, a semiologia, o que é maior, a língua. É por isso que a gente se fala em várias semióticas, as semióticas do gesto. Alguns falam que essas semióticas elas são limitadas nelas próprias, né? Outros falam que não, que ela é mais ampla, né? Então, nessa primeira perspectiva, a gente tem que entender que a semiótica tem um olhar especial para signos, entre aspas, especiais. Na verdade, tudo é a mesma coisa, mas são categorias que a gente se propõe. Então, acho que a primeira ideia aí é essa, o quanto que a semiótica acaba se dedicando a signos diferenciados, e cada vez mais estão sendo produzidos signos diferenciados. O homem tem produzido muitos signos diferentes, e a semiótica tem tentado sofisticar a sua análise para tentar entender esses signos, compreender como eles funcionam, para, por exemplo, entender verdade, como é construída a verdade. Tem um vídeo aí, eu vou postar o card dele, que trata disso, de verdade e mentira pela ótica da semiótica, pela ótica discursiva. Como que a gente constrói verdades? As verdades são as mesmas que a gente conhecia clássicas? O que forma a verdade? Então a semiótica ela vai se dedicando, vai tentando se moldar a essas novas construções de signos. E aí ela vai sofisticando seus mecanismos. Beleza? Agora nós vamos falar do segundo aspecto, como a gente aplica, como a semiótica pode ser aplicada, pegando esse vetor aí desse signo especial que a gente analisa. Bem, pessoal, uma outra coisa, falando sobre aplicabilidade, e pegando o gancho nisso que a gente falou, desse signo especial que a semiótica analisa, é claro que a gente pode ir a fundo em certas teorias e perceber que talvez um sinal, um desenho de uma criança, que pode ser analisado pela semiótica psicológica, psicanalítica, não seja diferente do que um som que sai da nossa língua. Talvez filosoficamente os sinais de comunicação, quando eles funcionam, eles acabam sendo semiológicos de um modo geral, né? Mas a gente, partindo do pressuposto da sofisticação da ciência, a gente percebe que nós temos mecanismos muito fortes para entender o uso desses signos. Então você pega, por exemplo, a semiótica americana. Então lá na semiótica americana você vai ter uma situação bem interessante. Ela tem se dedicado muito na tricotomia do Charles Sanders Peirce a entender reações, como se constroem reações dos interpretantes, né? Dos intérpretes, na verdade. Porque o interpretante é esse tipo de reação que é construída mentalmente ou até fisicamente. Então você vai ter aí resultados de aplicação no próprio cinema. Por que um determinado filme tem mais efeitos sobre um determinado grupo do que outros? Por que determinadas propagandas logram mais êxito do que outras? Que elementos que tem, né, semióticos de construção que tem? Há um padrão nesses elementos para que determinado filme tenha mais sucesso, né? Você pega a música, na semiótica musical. Claro, a gente sabe que há fórmulas, né? Hoje a música sertaneja, por exemplo, ela é toda feita em um laboratório. Então eles sabem determinadas notas, determinados tons, através de um gráfico, e isso é uma leitura semiótica, porque ele vai lá também ver o intérprete, como ele reage, que interpretante que é construído através de uma pesquisa, através dos dados. E aí uma coisa que a semiótica tem evoluído muito é trabalhar com indivíduos e sendo estimulados para que a gente possa saber as reações dos signos, o que esses signos falam, porque a gente fica olhando a parte passiva da construção. Então você estuda o constructo, a peça semiótica. Mas é bem interessante hoje a gente estudar as reações. Por isso que isso já começou há muito tempo na indústria cultural do Adorno, entender o comportamento da mass media, entender o comportamento dos grupos, o que é consumido pelos grupos. Então, no YouTube as pessoas gostam de vídeos engraçados. Que tipo de estratégia que dá certo no YouTube para chamar a atenção
o algoritmo do YouTube, que tipo de vídeo que ele indica, que tipo de thumbnail, de imagem que é mais acessível. Então a semiótica vai tentar, talvez, e hoje ela está crescendo nesse aspecto, de entender, não só entender o signo como ele foi feito, mas entender o comportamento social. E resgatar o intérprete para entender o interpretante. Então o intérprete é esse indivíduo que está do outro lado. No caso, vocês, por exemplo, são intérpretes desse conteúdo. Então a semiótica hoje ela tem buscado apoio na sociologia da cultura, nos estudos culturais, nos estudos antropológicos, nos estudos étnicos, nos estudos sociais, para tentar entender o comportamento do intérprete e para tentar entender como aquele sistema de signo funciona em determinada pessoa e não funciona em outra. E aí a gente pode aplicar isso na literatura. Então, você pega a literatura, a gente tanto analisa a parte do construto, mas quanto a gente também está resgatando aí os níveis de reação dentro da cultura, como determinadas castas culturais, ou determinados momentos culturais absorvem uma literatura clássica. Por exemplo, absorve Shakespeare, ou se renega Shakespeare em determinado momento. O que faz de Shakespeare ser Shakespeare também pode ser uma abordagem semiótica. E hoje a gente tem uma ampla gama de semióticas. Você pega o Yuri Lotman, que trabalha com a semiótica cultural, né, com a semiosfera, e isso tem muito a ver, a semiosfera ela tem muito a ver com o indivíduo e o nível de informação que ele tem por trás para que a nova informação seja ressignificada no grupo dele. Então hoje, por exemplo, pode-se, pensando aí no Yuri Lotman, pensando em outros, e pensando na forma, um olhar filosófico sobre a forma como a semiótica tem visto tudo hoje, a gente percebe que, além de... a gente deu muita importância, nós semioticistas, nós demos muita importância, isso aqui é um insight aqui no vídeo, nós demos muita importância para a construção do signo, para a parte da composição, da elaboração do construto. Então, da peça publicitária, da música. Mas a gente hoje está começando a perceber que o que está por trás do intérprete, do indivíduo que consome, do grupo que consome, da massa que consome, são informações importantíssimas que vão estar correlacionados com o êxito da comunicação. Então, aquilo que eu trago já dentro de mim, de construção cultural, ela vai estar totalmente balizando como eu vou receber determinados produtos. É a questão da pós-verdade, que eu já discuti, inclusive, numa fala num evento da Unemate, inclusive até por convite do Flávio também. Então, é interessante que a semiótica ela vai ter que se dedicar a isso. E hoje a gente tem, por exemplo, quando a gente pensa na semiótica francesa, que a gente fala do percurso gerativo do sentido, esse ser, esse actante, esse indivíduo que mobiliza a energia e que nessas relações com os objetos e com as pessoas ele constrói sentido, a gente pode perceber que não só no ato, no actante, na maneira dele reelaborar, mas no que inconscientemente já está num substrato cultural dele, né? De valores, de crenças, de afetação, de aspecto, né, cognitivo. Então a semiótica hoje, pessoal, ela é uma área que pode crescer muito. E ela é uma área que vai crescer muito em virtude de vários aspectos. Ela tem ferramentas, então a gente tem ferramentas hoje para conseguir discutir muita coisa que está sendo elaborada. Nós temos que evoluir também a pesquisa na área da semiótica para construir novas ferramentas para analisar esses novos signos. Porque nós estamos trabalhando com signos não naturais mais. Ou seja, aqueles signos naturais que serviam a um propósito comunicativo inicial, que eles foram evoluindo em caráter ideológico. Por que em caráter ideológico? Em caráter manipulador, ou em caráter dissuasivo, ou em caráter persuasivo. Essa evolução foi criando tecnologias no idioma. Ela foi criando tecnologias no idioma. Então, elementos como a argumentação da sedução, então a visualidade, a sonoridade, que já é antiga. Os cantos gregorianos, por exemplo, já sabiam que eles podiam usar a reiteração, os Vedas, o mantra.
a sonoridade da água do mar, do lago. Então, os aspectos sonoros já foram trabalhados há muito tempo. O homem ele tem boas intuições. E a função da semiótica é tentar observar tudo isso, é tentar analisar tudo isso. Então, para esse vídeo não ficar muito longo, eu quero reafirmar que hoje a gente tem evoluído muito as ferramentas semióticas para que a gente possa analisar esse novo signo, essa nova dimensão das redes sociais, o que está sendo construído de cultura. É diferente daquela construção cultural lá da linguística do Saussure. Não é a mesma relação cultural, as pessoas podem falar que é a mesma, mas ela é a mesma na base, mas ela não é mais a mesma no comportamento humano. Então esse eu acho que vai ser o grande frisson da semiótica, e eu acho que você aí, iniciante, que está pesquisando, existe uma bibliografia muito legal. Eu vou deixar aqui uns links de alguns vídeos aqui do canal Teolitérias que trabalham com algumas noções básicas de semiótica americana e algumas noções básicas de semiótica francesa. A gente está construindo isso ainda, popularizando isso, popularizando a ciência, divulgando a ciência. E quero agradecer de novo aqui ao Flávio pelo convite, agradecer a Eva pela atenção. Infelizmente não foi possível naquele momento, mas eu faço questão de gravar esse conteúdo aqui para vocês, para o Jean, muito gentil aí, organizador do evento, esse segundo CONAEL e essa terceira jornada de letras aí do Instituto Federal de São Paulo, aí de Avaré.